Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link tá aqui na descrição. Galatasaray e Hatayspor. Galatasaray vai jogar fora de casa, porém, é o primeiro colocado na classificação geral, primeiro colocado na classificação fora, média de gols acima de 3.5, coeficiente de variação abaixo de 0.50 e saldo de gols muito positivo. Enquanto o time mandante, o Hatayspor, tem uma média de gols acima de 2, o coeficiente de variação abaixo de 0.5 e um saldo de gols negativo, ou seja, é um time que toma muitos gols. É o lanterna do campeonato e o 17º jogando dentro de casa. Eu quero tentar explorar o lei casa e também um over 1,5. Over 1,5, ponto de atenção. O 0-1 é um dos placares mais repetidos no quesito do Hatayspor jogando dentro de casa e o Galatasaray jogando fora de casa. Portanto, existe uma tendência histórica desse jogo terminar 0-1. Porém, o Galatasaray tem marcado muitos gols no início da partida e o Hatayspor também tem tomado e marcado muitos gols no início da partida. O que isso pode trazer um pouco de vantagem para a gente trabalhar o over 1,5 e talvez sair em free bet. Lembrando, isso daí não é uma entrada a punter, é a entrada a trader que a gente está buscando. Outro jogo que a gente fala, Benfica e Famalicão. Benfica vem terceiro colocado na classificação geral, segundo na classificação casa. Ponto de atenção, marca primeiro em 67% das vezes, é bom, porém o Famalicão já marca primeiro em 38% das vezes, então pode ser um pouco difícil de pegar esse primeiro gol do Benfica e a odd está bem esmagada, 1.20 odd de abertura, odd do Famalicão 13 odd de abertura, existe uma tendência de over HT, são dois times com bastante incidência de over HT e oportunidade de lei 2-2, um ponto de atenção nos jogos do Benfica, só 44% de vezes tem ambas marcas, então para quem trabalha lei 2-2 pode ser bastante interessante. Outro jogo que a gente vai falar, Girona e Sevilha. O Girona vem jogando dentro de casa, oitavo colocado e sétimo no quesito jogando casa. Marca primeiro em 56% das vezes, enquanto o Sevilha só 22% das vezes. Lei fora pode ser interessante e o over HT. O Sevilha é um time mais under, porém o Girona é um time um pouco mais over, tá? Então existe uma incidência de gols no HT se o Girona partir para cima. E oportunidade de lei fora porque Girona é um time que não tem uma média de pontos excelente, porém tem uma média de pontos acima de 1.5 e coeficiente de variação abaixo de 1. Em contrapartida, o Sevilha tem uma média de pontos aqui abaixo de 0.7 jogando fora de casa, porém um coeficiente de variação alto. Então, pode ser um lei difícil, porém não é nada impossível se você analisa os dados. Outro jogo que a gente vai falar, Gaziantep e Bodrumspor. Bodrumspor é o vice-lanterna do campeonato turco, o vice-lanterna também jogando fora de casa, enquanto o Gaziantep não é muito bom na classificação geral, porém jogando dentro de casa é o quarto colocado. Tá? A oportunidade de lei fora pode ser interessante. O time da casa tem uma média de pontos muito boa, enquanto o time visitante tem uma média de pontos de 0.44. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se tornar membro do canal por R$ 1,99 por mês. Isso daí é menos de R$ 2,00, né? Clica no botão em Seja Membro e saiba mais. Outro jogo que a gente fala, Bayern de Munique e Wolfsburg. Não tem muito como chover no molhado aqui, né? Bayern de Munique é o favorito, uma odd esmagadíssima, 1.14, enquanto o Wolfsburg tem uma odd já muito mais alta. A oportunidade de lei fora, tendência de over HT, são dois times com bastante incidência de over HT, e oportunidade de lei 2-2 também. Nos jogos do Bayern de Munique, só 38% dos jogos tem ambas marcam quando ele joga dentro de casa. Então isso pode ser interessante para quem trabalha no over HT. Outro jogo que a gente vai falar, líder do campeonato inglês, Liverpool vai visitar o Brentford, vai jogar fora de casa, enquanto o Liverpool vem com favoritismo, líder do campeonato, tendência de lei casa e over 1,5 FT. Os dois times têm uma média de gols absurda, coeficiente de variação relativamente baixo, a odd aqui do over 1,5 FT tá muito esmagada, a gente gosta de trabalhar acima de 1.30, então se for gol logo no início do jogo, esquece, talvez tenta buscar o over 2,5, mas a gente vai tentar buscar o over 1,5 a partir do 5º, 10º minuto de jogo, se tiver comportamento. E o lei casa pode ser interessante também. Um ponto de atenção é que o Brentford tem uma média de pontos aqui acima de 2 e coeficiente de variação abaixo de 0.70, mas o Liverpool tem uma média de pontos aqui 2.40 e coeficiente de variação abaixo de 0.50 também. É um time muito bom para jogar fora de casa. Outro jogo que a gente vai falar é do Campeonato Português, que são times não muito famosos, porém uma oportunidade muito boa da gente trabalhar. O lei fora, Santa Clara é o quarto colocado na classificação geral, quarto jogando em casa, enquanto o Estoril é o 12º e 13º jogando fora de casa.
Oportunidade de lei fora e lei 0-1. Nenhuma incidência do 0-1 no Santa Clara jogando dentro de casa e o Estoril jogando fora. E o lei fora pode ser interessante porque o time da casa é um time com uma média de pontos boa e um coeficiente de variação já um pouco mais baixo. Outro jogo que a gente fala também, briga do campeonato inglês, Arsenal e Aston Villa. Esse tende a ser um jogo bastante difícil para trabalhar match odds. Oportunidade de lei fora, over HT, são dois times com uma incidência interessante de over, dois times com média de gols interessante. O Aston Villa já é um pouco melhor na questão do coeficiente de variação. O Arsenal não tão bem, né? Quanto menor esse número, melhor, mais confiável essa média. E também a oportunidade de lei 2-2 e lei 0-1, pelo fato de que o Aston Villa jogando fora de casa é um time com saldo de gols negativo, ou seja, não é um time tão bom jogando fora de casa, em comparação o Arsenal jogando dentro de casa já tem um saldo de gols positivo. Então o lei fora, o over HT, lei 2-2 e lei 0-1 pode ser interessante. Outro jogo que a gente vai falar também, campeonato alemão, lá das cabeças, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach. Oportunidade de lei fora, lei 2-2 e lei 0-1, não tem muito o que falar. Bayer Leverkusen está brigando com o Bayern de Munique pela liderança. Será que o Harry Kane vai conseguir esse campeonato dessa vez? Vamos ver, né? O Bayer Leverkusen está jogando bem, começou um pouco mal, mas está jogando um pouco melhor. Outro jogo que a gente vai falar, campeonato turco, Göztepe e Antalyaspor, também oportunidade. Göztepe é o quarto colocado, segundo jogando dentro de casa, marcando primeiro em 89% das vezes, enquanto o Antalyaspor, 12º e 15º jogando fora de casa. Oportunidade de lei fora, tendência de over 1,5, muito mais por conta do Göztepe, que é um time que tem uma média de gols interessante, saldo de gols muito bom jogando dentro de casa, enquanto a partida, o Antalyaspor toma muitos gols, porém ele é um time muito under no primeiro tempo, então essa odd começou 1.22, se o Göztepe continuar jogando bem e com pressão, o Antalyaspor é um time muito frágil, você pode pegar essa odd um pouco melhor. Outro jogo que a gente vai falar, Elfsberg e Magdeburg, da Bundesliga 2. Tendência de over 1,5, dois times aqui com média de gols absurda, coeficiente de variação baixo, muito interessante de trabalhar. Essa odd no pré-live 1.17 não me interessa, eu quero pegar ela acima de 1.25, 1.30, porque tratando de Bundesliga 2 pode ser bastante interessante. Outro jogo que a gente fala também do campeonato inglês, Nottingham Forest e Southampton. Nottingham Forest, oportunidade de lei fora, marca primeiro em 80% das vezes, enquanto o Southampton 27% das vezes. Lanterna do campeonato jogando na classificação geral, lanterna jogando fora de casa. Das últimas 5 partidas, 4 derrotas e 1 empate. E o Nottingham Forest, das últimas 5 partidas, 1 empate e 2 vitórias. E o empate foi contra o Liverpool, né? 1-1. Então, o Nottingham Forest é um time bastante interessante para a gente tentar explorar e também explorar o lei 2-2 e o lei 0-1. Outro jogo que a gente vai falar, Manchester United e Brighton. Uma tendência de over 1,5 FT. O Manchester United é muito ruim no HT, então isso é um pouco interessante caso você queira pegar uma odd maior. Tem marcado no segundo tempo com muita incidência e tomado muitos gols. Então essa odd já começa em 1.24, que eu acho interessante para o pré-live, porém eu quero pegar essa odd acima de 1.30 se tiver comportamento, não vou ficar torcendo. Se tiver bola na área, se tiver penetração na área, chutes no gol, jogo movimentado pode ser interessante. Se for um jogo muito truncado, eu vou ficar de fora. É isso que a gente trabalha no trade. Outro jogo que a gente vai falar, Real Madrid e Universidad Las Palmas. Real Madrid vem como mandante, né? Segundo colocado na classificação geral. Lei fora, uma odd esmagadíssima, não tem muito como fugir disso, é um time de camisa pesada, é um time muito favorito, tendência de over 1,5, essa odd aqui não me interessa em nenhum momento, 1.08, eu quero tentar buscar essa odd um pouquinho maior, oportunidade de lei 2-2, nenhuma incidência de 2-2 e nenhuma incidência de 0-1, então não tem muito o que fazer nesse jogo. E por fim, a gente vai falar do Inter de Milão, da Inter de Milão e Empoli, também tendência de lei fora, over HT e oportunidade de lei 2-2, tá? A Inter de Milão vem aqui com uma média de pontos de 2.10, coeficiente de variação relativamente baixo, e o Empoli vem empatando muito fora de casa, né? 1.30 média de pontos, coeficiente de variação abaixo de 1, oportunidade de lei fora parece interessante, o over HT, dois times com bastante incidência de over HT e oportunidade de lei 2-2, tá bom? E se você quer conhecer um pouco mais as ferramentas que a gente usa, no nosso painel a gente engloba as 13 principais ligas do mundo, onde você pode ordenar por classificação casa, classificação fora, por média de pontos, por coeficiente de variação. Você pode filtrar uma liga em específica para você trabalhar.
Caso você queira trabalhar na Bundesliga, você seleciona a liga e aí você já seleciona o jogo que você quer trabalhar. Caso você queira trabalhar por algum filtro específico, quero trabalhar o lei fora, você seleciona o lei fora e aí você já vai ter todas as partidas recomendadas para você trabalhar. Over goals, você seleciona a tendência de over goals e já vai te dar todas as históricos aqui das partidas. Se você quer trabalhar lei goleada ou filtrar por cantos, o nosso painel também já faz isso tudo para você e aí vai te fazer uma análise pré-live muito mais rápida para você tomar sua melhor decisão. Se você quer saber mais desse painel, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você consegue acessar o nosso grupo que vai mexer nesse painel e outras ferramentas que a gente usa. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.